Olá, muito boa tarde. A Associação dos Médicos Católicos Portugueses pede medidas de conciliação trabalho-família e denuncia o recurso abusivo ao trabalho extraordinário nas urgências dos hospitais. Uma questão que vamos analisar com Pedro Afonso, o presidente desta associação. Será dentro de instantes. Para já, ficamos com os temas da atualidade religiosa. Os bispos católicos da Europa e de África debateram os efeitos da globalização na Igreja e na sociedade num encontro em Portugal. Os representantes do Conselho das Conferências Episcopais Europeias e do Simpósio das Conferências Episcopais Africanas e de Madagascar reuniram em Portugal para refletir sobre os efeitos da globalização. Os bispos católicos valorizaram o intercâmbio de sacerdotes entre os dois continentes, considerando que hoje existe uma maior reciprocidade. Por um lado, a nossa alegria, porque isto significa a presença da Igreja africana no continente europeu, nos vários sectores, é o sinal de que o Evangelho anunciado pelos missionários foi bem acolhido. Foi bem acolhido, produz fruto e a Igreja que está em África quer se tornar adulta. Nós estamos a vir em socorro do continente que, de facto, enviou os seus filhos e filhas e que deram lá um grande testemunho, alguns dos quais lá morreram, em nome di Cristo e da sua Igreja. I missionari dell'Europa sono andati in Africa come in altre parti del mondo. Oggi i sacerdoti dell'Africa vengono in Europa ad aiutare noi. Questa è la bellezza della Chiesa. Sono certo che il continente africano verso l'Europa troppo razionalista, in modo artificioso, e ci faccia riscoprire e sostenga il senso di Dio, il senso del divino, il senso del sacro che la nostra cultura occidentale europea, da Descartes e via discorrendo, sta smarrendo. Gostaríamos de ser uma força, um movimento que se aliaria à Europa para então juntos levarmos a semente do Evangelho a outros continentes, a Ásia em particular. A Ásia em particular, que é um monstro enquanto continente, mas onde o Evangelho de Cristo não chegou. Os bispos da Europa e de África reuniram em Portugal a convite do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que também participou no encontro e falou acerca da globalização em Portugal. A trabalhar atualmente na Diocese de Lisboa, devemos ter clero de 25 nacionalidades. De 25 nacionalidades, quer de vários países da Europa, quer de países da África, quer da Ásia, quer da América Latina. Não basta estarmos de várias proveniências sociais e culturais no mesmo território, é preciso que nos encontremos com aquilo que cada um traz, com aquilo que cada um transporta. No caso da Igreja, com certeza, com a referência básica do Evangelho. A globalização em Portugal está na sua terra, não é? Porque foi a partir daqui que há 500 anos, de certa maneira, começou a globalização com a ligação com os outros continentes, a ligação marítima. O encontro de 4 dias dedicado aos efeitos da globalização em África e na Europa começou em Lisboa. Oração e partilha de alegrias e preocupações marcou a reflexão dos dois continentes. A sessão de abertura realizzò-se no Seminário dos Olivais. Il fenomeno del secolarismo, che è legato molto alla globalizzazione e che è una forma di laicizzazione, delle culture e delle società, è un grande pericolo anche per il continente africano. Sarebbe proprio una grave perdita per l'Africa, non solo per l'Africa, ma per l'umanità intera, essere omologati da questa cultura laicista e secolarista che vuole confinare Dio alla periferia della vita umana e delle società. O fenômeno globalização já
é um dado também em África, porque hoje o mundo está tão interligado que nenhuma situação que aconteça, digamos, em qualquer parte do mundo não influencia também as decisões. Um dos fenômenos que realmente afeta o continente de forma negativa é que a Europa é apresentada como paraíso, como terra de liberdade, como talvez até de desenvolvimento, então o que leva muitos nossos irmãos do continente africano a arriscarem a vida, a atravessar, digamos, o Mediterrâneo para atingirem a Europa. A nível da Igreja, nós temos hoje várias ideologias que estão à volta da própria globalização que afetam os valores, não é, que nós consagramos da doutrina social da Igreja para o desenvolvimento, para a harmonia, para a pacificação e até mesmo para a fraternidade, que é isto que é o aspecto, chamemos assim, mais delicado da situação. Um encontro sobre os desafios da globalização que decorreu em Fátima, um lugar universal de uma devoção globalizada. É um aspecto da globalização que também é a devoção à Nossa Senhora de Fátima e, portanto, todos estão interessados em vir a Fátima e todos estão interessados que Nossa Senhora de Fátima tenha a ver com a Europa e na Europa eu tenho visto que isso tem a ver com todas as partes da Europa, todos os cantos e recantos da Europa, mas também em África. E depois não podemos esquecer que Nossa Senhora em Fátima é muito Nossa Senhora da Paz, não é? Portanto, a Rainha da Paz é aquela que nos pede para rezar pela paz e num momento como o nosso, em que há guerras na Europa e há guerras em África, em que há guerras no Médio Oriente, em que há guerras um pouco por todo lado, eu penso que virem os bispos dos dois continentes a Fátima e rezarem pela paz em Fátima tem significado, quer dizer, há qualquer coisa de forte nesta mensagem que eles querem passar. O significado da globalização para a Igreja e para as culturas na Europa e em África foi o tema que reuniu os bispos católicos da Europa e do continente africano ao longo de 4 dias em Portugal. A reunião de primavera da Conferência Episcopal Portuguesa deixou mensagens e alertas para grandes questões da sociedade no país e no mundo. A Conferência Episcopal Portuguesa quer um diálogo sereno e humanizador no debate sobre a eutanásia, reafirmando a sua posição de defesa intransigente da vida humana. Sobre um eventual referendo, fica a ideia de que há outros caminhos a seguir. É uma possibilidade legal, está aí. Agora, há muita coisa a fazer antes disso e até em vez disso. Na minha opinião, e creio que é na nossa opinião, não é? Vamos lá ver. O problema é um problema complexo, é um problema grave que afeta algumas pessoas que, enfim, face à doença, face à dor, enfim, podem ser levadas a pedir uma coisa dessas ou serem induzidas a fazê-lo. E é isso que nós temos que a todo o custo evitar, porque nós ainda nem sequer desenvolvemos convenientemente uma resposta muito mais cabal e capaz a essa problemática que é a dos famosos cuidados paliativos. Os bispos portugueses alertam ainda para as repercussões legislativas e educativas que decorrem da nova lei sobre a mudança de sexo a partir dos 16 anos, reafirmando preocupações que se estendem a outros setores da sociedade. A dimensão sexuada, a masculinidade ou a feminilidade é constitutiva da pessoa. É o seu modo de ser, não um simples atributo. E a ênfase é esta. Ou seja, em relação ao ser humano, mas isto também não é preciso ser crente, é olhar, né? Em relação ao ser humano, nós temos de ter uma atitude global. Aquilo que o Papa chama a ecologia integral, também neste aspecto. Isto é, o ser humano é uma realidade psicofísica integrada e que se manifesta em termos de masculino e em termos de feminino. A sua masculinidade e a sua feminilidade não é apenas um acrescente cultural. É qualquer coisa que, tanto quanto nós conhecemos a história da humanidade, está vinculado ao próprio ser humano. O ser humano manifesta-se psicofisicamente, sem distinguir estes dois campos, o psíquico, ou aquilo que eu queira ser, ou que eu sinta ser, do físico, aquilo que eu fisicamente sou. A Conferência Episcopal publicou uma mensagem sobre a crise dos migrantes e refugiados, com alertas para os atentados que subsistem em Portugal e em vários países. Um olhar que se centrou também sobre a Síria, no momento em que sucedem ameaças e denúncias de intervenções militares no país. Com uma enorme preocupação. Mas isso não são só os bispos portugueses, creio que somos nós todos à volta destas mesas e a sociedade em geral que esteja minimamente atenta à gravidade de uma situação deste género, com enorme preocupação.
enfim, e com certeza que todos mobilizados no sentido da paz e não do conflito. Quer nós que estamos aqui, quer com certeza os nossos irmãos cristãos e até os crentes em geral, que vivem nesses países que estão no fulcro da questão, portanto, com enorme preocupação e, sobretudo, secundando muito tudo aquilo que a Santa Sé e o Papa Francisco têm feito no sentido da paz. É por aí que nós temos que estar, mas com uma grande preocupação. O encontro dos bispos católicos aprovou um plano de formação de catequistas e analisou um plano de comunicação social da Igreja que visa potenciar as várias iniciativas em curso. No âmbito do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, da Rádio Renascença, da Agência Eclésia e de outras instâncias, tem havido, está a haver, um diálogo também em correspondência com o Secretariado-Geral da Conferência Episcopal para ir integrando estas várias iniciativas e realidades. Com certeza que temos que dar passos nesse sentido. Temos que melhorar a oferta, tecnologicamente mais capaz, mais coincidente naquilo que se diz, mais definida, quer nos sujeitos, quer nos objetivos. É nesse sentido que estamos a caminhar. Em primeiro lugar, a conferência quis expressar a sua gratidão a estas dezenas de milhares de pessoas, porque estamos a falar de um grupo que não é menos do que isso. E que, enfim, todas as semanas, com uma enorme dedicação nas paróquias e noutras instâncias, enfim, acompanham crianças, adolescentes e jovens, e até adultos, na transmissão da fé cristã. Agora, as situações também são diversas daquelas que existiam há umas décadas atrás, se é que existiam realmente. Ou seja, hoje em dia, muitas vezes é preciso começar pelo princípio. Daí que o acompanhamento dos catequistas seja, antes de mais e sobretudo, o acompanhamento de cada um deles no seu encontro com Jesus Cristo, que é isso a realidade da Igreja. Não é? Nós estamos aqui 2000 anos depois, porque acreditamos que o que há 2000 anos aconteceu com Jesus Cristo e em torno de Jesus Cristo é tão válido hoje como era na altura. Mas... Dos trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal saiu um documento sobre 8 séculos de presença franciscana em Portugal e a nota pastoral Todos, Tudo e Sempre em Missão, sobre a celebração de um ano missionário a partir de outubro. Pode encontrar estes e outros temas em agência.eclesia.pt. Agora, o alerta da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, que denunciam a dificuldade dos profissionais de saúde em conciliar a profissão com a família. Temos entre nós o médico psiquiatra Pedro Afonso, presidente desta associação. Olá, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Este foi um estudo recente do mês passado, em que inquiriram alguns profissionais de saúde e realmente constataram que há um peso excessivo, uma carga horária desajustada àquilo que permite depois levar uma vida familiar condigna. Sim, fizemos este inquérito junto dos associados, é um estudo exploratório, mas que de alguma forma evidencia aquilo que se está a passar neste momento por parte da profissão médica. A título de exemplo, 40% dos inquiridos trabalham mais do que 50 horas semanais como médicos. Ora, isto é um valor claramente que vai além daquilo que é desejável, porque é legítimo o desejo de os médicos, tal como os enfermeiros e outros profissionais de saúde, terem filhos. E, portanto, numa profissão como esta, nomeadamente com a carga das urgências, tal como é conhecido de todos, torna-se muito difícil conciliar trabalho e família e esta profissão é particularmente afetada. E com um trabalho excessivo e uma grande continuidade também nos serviços de urgência em atividade permanente, também os utentes certamente receberão o trabalho mais profissional possível, mas também não é do interesse, não é, dos utentes terem a gente muito sobrecarregada a trabalhar nestes serviços. Não, até porque o cansaço, obviamente, que aumenta a probabilidade de erro médico e a disponibilidade que o médico, os enfermeiros, todo o pessoal de saúde tem que dar para os doentes, também tem a ver com o seu estado de descanso, de saúde e de satisfação também, porque é bom que todos nós vamos trabalhar satisfeitos. E essa conciliação de trabalho e família, que aliás de resto se estende a outras profissões, mas há uma tendência que se verifica atualmente no nosso país. Este não é o primeiro estudo que eu faço sobre a matéria, é um tema que me tem interessado ultimamente. E, na verdade, trabalham-se cada vez mais horas por semana e esta dificuldade de conciliar o trabalho e a família, até mesmo ter tempo para descansar e ter tempo para o lazer, é uma realidade preocupante a nível nacional.
e talvez possa explicar, pelo menos em parte, o porquê nós temos a taxa de natalidade mais baixa do mundo, ou das mais baixas do mundo, 1,3 filhos, o que não garante a renovação das gerações no nosso país. E neste momento não se vê por parte do Estado medidas cautelares, no sentido de estimularem também a vida familiar ou criarem mais espaço também para que as pessoas tenham esta vida também com os seus, não é? Com mais tempo. É curioso, isso foi um dos resultados inovadores do estudo, é que os inquiridos responderam que é mais difícil conciliar o trabalho e família no Estado do que no setor privado. Aliás, cerca de 73% deram nota negativa nessa conciliação no Estado. O que não era suposto. O Estado tem que dar o exemplo, o Estado tem um conjunto de normas e legislação que pode aprovar e não está a dar esse exemplo. Portanto, uma das medidas que nós pedimos é que se criem condições para essa conciliação. Por exemplo, já em tempos houve creches nos hospitais para os funcionários. Deixou de haver depois, não se percebe bem porquê. É uma das medidas que pode ajudar nessa conciliação. A maior flexibilidade de horário, a possibilidade de temporariamente, por exemplo, os trabalhadores, nomeadamente os médicos e enfermeiros, reduzirem o tempo de horário para o apoio de um familiar que está doente, um filho ou de um pai idoso. São várias medidas que nós propomos que sejam aplicadas. O Estado, de facto, deveria dar o exemplo e, no nosso entender, não está a dar o exemplo. Mas porquê que há esta persistência na aposta de um excessivo trabalho médico no âmbito de horas extraordinárias? É por falta de profissionais, por falta de se abrir concursos ou vagas de lugares na função pública para médicos? Porquê é que é necessário um médico fazer tantas horas extraordinárias? Já há muitos anos que há uma dificuldade de planeamento dos recursos da saúde. O planeamento não é feito de forma, pelo menos, mais correta. E depois é por razões também economicistas. Num certo sentido, há uma certa poupança em estender os horários para além do normal. É mais barato, está mais barato do que, porventura, contratar mais profissionais de saúde. Mas isto está a causar problemas graves. É regular as notícias que vêm, por exemplo, a nível dos enfermeiros. Ainda há pouco tempo há serviços que acabam por ficar com graves dificuldades em termos de recursos humanos, porque as pessoas não suportam esta situação e logo que podem mudam de área. Por exemplo, está a haver uma migração, no caso dos enfermeiros, dos hospitais para os centros de saúde, precisamente para aliviar essa sobrecarga. Portanto, há aqui também uma questão de humanismo, não é? Porque todos ficamos prejudicados. São as pessoas que trabalham e também os doentes que acabam por ficar privados dos cuidados necessários por parte dos profissionais de saúde. Este é um tema que certamente passará pelo vosso encontro nacional, previsto para o próximo dia 21 de abril. O que é que vai acontecer neste encontro? Quem vai estar presente? Nós temos 3 temas fortes. Este é um deles. Depois há outro tema que é muito importante, que tem a ver com a missão na medicina. Os médicos também são missionários, não é? E, neste caso, os médicos católicos têm um espírito de missão a nível da sua profissão. Vamos dar alguns exemplos de testemunhos de médicos que fizeram missões também no exterior, junto aos refugiados, porque entendemos que também esta dimensão humana, de voluntariado, faz falta, também às gerações mais novas. Eu acho que o voluntariado está a ser um bocadinho secundarizado e é uma forma também de combatermos um certo hiperindividualismo que graça, infelizmente, na nossa sociedade. Portanto, os jovens entram no mercado de trabalho muito cedo e muitas vezes não têm estas experiências de dedicarem parte do seu tempo a causas nobres, nomeadamente de trabalhar para os outros, sem serem remunerados. Depois também a questão da relação médico-doente, nomeadamente a questão da empatia, que é muito importante e que pode ser e deve ser ensinada na medicina. Hoje em dia, a primeira coisa que acontece quando um doente vai ao consultório, e eu luto muito contra isso, porque sou psiquiatra, é o médico que passa metade do tempo da consulta a olhar para um ecrã de computador. Isto, de facto, não ajuda a relação médico-doente, porque há esta pressão do tempo e esta pressão da tecnologia e é muito importante fomentarmos e mantermos esta ligação do médico ter capacidade para ouvir e acolher o sofrimento do doente, porque isto é uma parte importante da medicina. E depois, por último, vamos falar também um bocadinho nesta dificuldade que às vezes há em gerir a rentabilidade económica dos hospitais numa perspectiva cristã. Vamos ter o professor César das Neves, vamos ter o Dr. Salvador de Mel, que são cristãos que estão ligados a esta área e que vão também dar o testemunho. E o que lhe parece ser profissional de saúde, ser cristão, é uma realidade muito desafiante. Acaba por ser um campo muito fértil para o exercício de uma coerência de batismo, não é? Ao fim e ao cabo, este amor ao próximo, este fazer-se um com aquele que sofre, para o médico cristão, é um caminho muito aliciante e muito rico, digamos assim.
É um caminho rico e nobre, porque de facto estamos a lidar, o médico lida com o nascimento, desde o nascimento até à morte. Portanto, aliás, um dos momentos, a título de exemplo, posso partilhar, um dos momentos mais belos que eu tive na minha vida como experiência como médico, ainda era um interno, foi ver pela primeira vez nascer uma criança. Quer dizer, é um momento maravilhoso. E o médico tem esse privilégio, que é acompanhar desde o nascimento até à morte da pessoa, e numa altura, que se me permite, que se fala agora da eutanásia, também é um dos temas que a nós, médicos católicos, nos preocupa, porque, de facto, essa não é a vocação do médico. O médico é ensinado, é treinado, estuda, acima de tudo, para aliviar o sofrimento e para tratar das doenças, e não para participar em atos como é o caso da eutanásia, que em breve será discutido na Assembleia da República. E essa é uma dimensão, uma discussão pública para a qual os médicos católicos também manifestam a sua clara oposição, apresentando e sublinhando a importância da valorização da vida humana e do respeito pela sua fase final. E, acima de tudo, esse acompanhamento que deve ser feito, mesmo na fase final, do ponto de vista médico, bem feito, não é? Aliviando o sofrimento físico e psíquico, estando do lado do doente, estando do lado da família. Isso há muito ainda por fazer, nomeadamente a nível dos cuidados paliativos, mas é importante dizer às pessoas que a vida tem sempre dignidade, independentemente da circunstância da pessoa, inclusive no sofrimento e inclusive nos últimos anos de vida. Portanto, é isso que é importante transmitir às pessoas, e o médico deve fazer parte na garantia de que os cuidados que são prestados a nível paliativos e a nível hospitalares mantém e garante essa dignidade, ainda que em situações limite e terminais, como é o caso dos doentes que estão em fase terminal. Muito bem, obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós e vamos acompanhar, certamente, e dar conta disso a quem nos vê e escuta, acerca deste encontro nacional da vossa associação, previsto para o próximo dia 21 de abril. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. A terminar, eu lembro que mais logo pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Ela espera por si pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.